Doutora Gabriela, uma aguinha. Doutora Gabriela, que começou na sexta-feira e está acabando no sábado a prova. Crimes do Código Penal e criminologia. Fala pessoal, eu sou Marco Dominoni, sou defensor público federal e eu te ajudo a passar nos concursos de juiz, promotor, defensor, procurador ou delegado de polícia, ainda que você tenha pouco tempo para se dedicar aos seus estudos. Se você gostar desse vídeo, segue o meu perfil para não perder outros iguais a estes. Nós estamos fazendo a última parte da reação da prova oral da minha aluna Gabriela Soto, ex-aluna Gabriela Soto, aprovada no 43º concurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para o cargo de promotora de justiça. Essa prova que vocês vão ver, uma parte dessa prova. Agora nós vamos falar da parte especial do Código Penal e também da disciplina de criminologia. Essa é a parte final. O examinador ali, os examinadores sempre muito educados, ele brinca com ela que ela começou a prova na sexta-feira e vai terminar no sábado, porque realmente ela passou. Essa prova dela foi a última prova do concurso. A Gabriela pediu para ficar por último na arguição do Ministério Público de Santa Catarina, porque ela fez naquela semana a prova também para a magistratura de Pernambuco. Ela também foi aprovada no concurso de juiz do TJ de Pernambuco. E aí ela começou a prova 10 horas da noite, quase, e passou. A prova dela foram mais de 2 horas de arguições, e ela acabou passando aí de meia-noite. Nessa hora já passava de meia-noite. Beleza? Vamos direto para as arguições e a gente faz os comentários com base nas respostas e nas perguntas que vão sendo feitas. Vamos lá. João, durante a madrugada, invadiu um estabelecimento comercial e subtraiu diversos produtos eletrônicos. Aqui ele responde. Excelência, ele responde pelo crime de furto Vai ser desdobrado depois. Ok. Excelência, ele responde pelo furto qualificado. Qualificado por Não. qual qualificadora? Não, Excelência, pelo furto majorado em razão do repouso noturno. Certo. Que Vossa Excelência Furto, mencionou. Isso. Qual que é o aumento de pena do furto majorado pelo repouso noturno? Excelência, 1/6 a 2/3. Tá. Se, no caso, João e Maria cometessem o mesmo crime, Perfeito, que Excelência. crime seria? Nesse caso, estaria-se diante de um furto qualificado em razão do concurso de pessoas. Isso. Há uma divergência acerca da possibilidade de aplicação da majorante do repouso noturno Isso. com relação ao furto que seja considerado qualificado. Perfeito. Prevalece hoje na No jurisprudência Superior Tribunal de Justiça. o entendimento de que não seria possível em razão de um motivo topográfico, muito embora haja São recurso. dois fundamentos. É o primeiro- critério topográfico. O outro é a entendeu? proporcionalidade, O outro é- desproporcionalidade da pena. Perfeito. Mas esse entendimento está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, quando se decidiu sobre esse assunto, qual foi? Se decidiu em sentido diverso, de que seria possível aplicando-se a lógica da extorsão. Perfeito. Pessoal, aqui a primeira pergunta, né, também responde a uma dúvida muito recorrente dos candidatos. Domi, cai caso concreto nas provas orais? Pum! A gente já abre a prova com um caso concreto. Casinho concreto bem básico, bem direto, né, exigindo do candidato conhecimentos entre a distinção de qualificadora para majorante, tá? E ato contínuo, jurisprudência do STJ e do STF. Lembrando mais uma vez, se essa não é a primeira vez que você está tendo contato com os meus conteúdos, você já vai lembrar que eu sempre advirto vocês que não basta entender, não basta compreender, tem que também decorar, fixar. Qual é a majorante? Qual é a exasperação do crime majorado pelo repouso noturno? Então, quem sabe e lembra, acerta. Quem não lembra, não acerta. E só lembra quem decora. Ponto. Tem que decorar. Tem que decorar de tudo, Dominoni. Tem que decorar do máximo que você conseguir decorar, pô.
Ah, mas é muita coisa. É muita coisa sim, mas também é muita coisa aquilo que vai cair na tua conta todo mês. Se fosse fácil, todo mundo passava, gente. Beleza? Fácil não é. É simples. Tem que decorar o máximo que você conseguir. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Que para mim a classificação doutrinária do crime de... Poxa, mais uma linha para a doutora Gabriela, que ela está precisada. De apropriação indébita, classificação doutrinária da apropriação indébita. Excelência, o crime de apropriação indébita é um crime de concurso eventual, é um crime contra o patrimônio. As classificações doutrinárias... É um crime comum. Comum, isso. Se bem que o NUT diz que é próprio, mas só o NUT, vamos no comum. É um delito de acumulação. É um crime comissivo. Comissivo. Primeiro que falou comissivo em todo o dia. Ninguém tinha falado. Mas tem outros. Para além de comissivo... Comum, comissivo. Excelência, é o que Voltamos depois. Isso. Pessoal, como é que eu fazia para estudar a classificação doutrinária dos crimes? Eu tinha uma espécie de esqueleto. Quem fez isso para mim foi um professor, eu perdi o contato com ele, chama Mendelssohn Killing. Ele era procurador de justiça. Ele fazia uma classificação padrão, tá? Que se chamava esqueleto, ok? E aí o que ele fazia? O esqueleto o que é? O esqueleto é a regra. São crimes dolosos, eu até fiz uma anotação aqui bem breve para ser fidedigno para vocês. Dolosos, comum em relação ao sujeito ativo e ao sujeito passivo, comissivo e tipos especiais, né? Como é que você faz? Normalmente a regra é que o crime seja doloso, comum, quanto ao sujeito passivo e quanto ao sujeito ativo, comissivo e, além disso, você precisa identificar algumas espécies, alguns crimes que são parecidos, mas que guardam alguma peculiaridade. Então, como é a classificação doutrinária do crime de apropriação indébita? Ele é um crime doloso, ele é comum em relação ao sujeito passivo e em relação ao sujeito ativo e em relação ao sujeito passivo, só que aqui há uma peculiaridade. Há um outro tipo penal se o sujeito ativo for funcionário público. Aí vai para o peculato, beleza? Que é um crime substancialmente mais grave, beleza? Ou o crime é comum, ou o crime é próprio, ou de mão própria. Então você tem que pegar e ter essas classificações claras na sua mente, aí, na sua memória. Ele é um crime comissivo, e aí, se ele é um omissivo, ele admite a omissão, uma omissão pura ou é aquela omissão imprópria? Né? Uma omissão própria ou uma omissão imprópria? Tá? Eu acho que assim a gente consegue fazer uma sistematização didaticamente melhor para que você consiga, assimilar e 2, reproduzir para o teu examinador. Beleza? A Gabriela aqui, nesse momento, ela já estava com 2 horas e 18 minutos de prova. Então, é natural que a cabeça comece a falhar também. Beleza? O cansaço, além de um cansaço físico, é um cansaço mental e emocional muito grande. Perfeito. Classificações doutrinárias comuns, todas as doutrinas, quase todos têm, né? Isso, assim, tem uns 8, mas enfim. O sujeito soropositivo, ciente dessa condição, procura uma prostituta e ele tem é a figura que ele abomina, para efetuar relações sexuais sem uso de preservativo. Ele responde a algum crime? Se sim, qual seria? Mais um caso, pessoal. Excelência, na hipótese, acaso a vítima seja contaminada, haveria uma discussão se o crime seria tentativa de homicídio ou então a lesão em razão da doença incurável. Então, que lesão seria essa? Seria a lesão gravíssima. Perfeito. Mas prevalece no Supremo Tribunal Federal de que não se trata de tentativa de homicídio, se trataria de lesão. Perfeito. Se houver a relação sexual, mas não houver a contaminação, o crime
é um crime de perigo e não é um crime de perigo de contágio de doença venérea, porque, na hipótese, entende-se que o HIV não é uma doença venérea. Isso. Então, se trata do crime de contágio de doença grave. Pode ser... Sim, não necessariamente passada por meio venéreo. Exatamente. Muito bem. Quais crimes de perigo comum não é admitida a tentativa, segundo a doutrina majoritária? São 2 crimes que não admitem a tentativa. Todos os outros admitem, e tem vários outros que são culposos, que têm a figura culposa, e eles 2 também não. Eu vou fazer a próxima pergunta, que diz respeito ao mesmo assunto, e daí, de repente, nós voltamos, né? As formas qualificadas de crime de perigo comum, que estão previstas no artigo 258 do Código Penal, elas são aplicadas nos crimes, nos outros capítulos, nos crimes contra a segurança dos meios de comunicação, segurança dos meios de transporte, segurança de outros serviços públicos e nos crimes contra a saúde pública? Sim, excelência, acredito que é a previsão expressa nesse sentido, de que essas qualificadoras são aplicáveis. Tem 4 exceções que não se aplica. Excelência, eu não me recordo. Ok. O dono de uma concessionária de motocicleta entrega um imóvel, dá um imóvel para um fiscal da prefeitura que trabalha no setor de alvarás de construção. O dono da concessionária pensa que no futuro ele quer abrir uma nova concessionária e vai ser alvo do alvará por conta daquele servidor. As 2 pessoas, nesse caso, cometem algum crime? Excelência, não houve a solicitação de qualquer vantagem. Não, ele só recebeu porque foi entregue para ele, repassado um imóvel. Excelência, com relação ao dono da concessionária, não há corrupção ativa, porque se entende que não é possível que se configure a entrega antes da solicitação da vantagem, no caso em que não há uma relação próxima entre... O ato de ofício. Exatamente, o ato de ofício a ser praticado pelo funcionário público. Tá. Com relação ao agente público, é possível... Não há qualquer... inexistindo qualquer requerimento de atuação por parte do funcionário público e inexistindo... Vou repetir. Ele, dono do imóvel, lá da concessionária de motocicleta, repassou, entregou, deu, e o outro cidadão recebeu um imóvel para... O núcleo do tipo. Sim, havendo recebimento para fins de configuração justamente dessa vantagem ilícita, é possível a configuração do crime de corrupção passiva. Tá. Mas, para tanto, excelência, é preciso que... Então vamos botar aqui. Então, são 2 pessoas, o dono da concessionária e o servidor. O servidor, então, responde por corrupção passiva. Sim, eu acredito que o servidor não responda... Não? A grande questão é que, com relação a isso... A grande questão é que um tem um ato de ofício e o outro não tem. Sim. Dos crimes. Perfeito. Não se trata do crime de... Não se trata do crime de corrupção, excelência. Não? Tá bom. Tem certeza? Depois eu volto, então, rapidamente. Ok. Pessoal, todas as vezes que vocês forem demandados a falar dos crimes praticados por funcionários, né, aqueles crimes lá contra a administração pública, que a gente chama de crimes funcionais, vocês têm que bater no núcleo do tipo. O crime de corrupção passiva, os núcleos do tipo são solicitar ou receber vantagem indevida. O núcleo do tipo da corrupção ativa é oferecer ou prometer. Então, no caso narrado pelo examinador, um empresário oferece e entrega um imóvel para um servidor público, porque ele já está pensando num outro alvará que ele vai precisar. Então, estão presentes os 2 núcleos do tipo.
para o empresário oferecer o imóvel e para o comprador e para o servidor público está em receber o imóvel que é caracterizado como vantagem indevida. Beleza? Não compliquem. Para a gente refrescar a memória. Quais são os crimes no capítulo de licitações e contratos administrativos que são passíveis de acordo de não persecução penal? São 5 crimes. Naquele capítulozinho pequeno que tem mais 4 crimes além deles, 5. E esses outros 4 não cabem de acordo de não persecução penal, porque tem uma pena mais elevada. Excelência, o crime que trata da realização da licitação sem a presença da causa de dispensa ou inexigibilidade. Pode repetir, desculpa? Há um tipo penal que trata da realização da licitação em hipótese, dispensando-se a licitação, em uma hipótese que não autorizaria a dispensa ou a inexigibilidade. Tá. Outro tipo penal previsto é a fraude ao procedimento licitatório de maneira ampla. Esses 2 crimes que a doutora falou cabem à NPP? Não, Excelência, exatamente ao revés. Esses Isso. 2 crimes não admitem o acordo de não persecução penal justamente em razão da especial gravidade. Exatamente. Porém, não me recordo... Excelência, esses são os 2 crimes contra as licitações que me recordo no momento. Sim. Mas reconheço que há crimes que tratam de condutas acessórias a essas relacionadas à fraude, que também são tuteladas por artigos específicos. São condutas menos gravosas mas que interferem no processo licitatório e na contratação. Perfeito, Excelência. Que condutas seriam essas? Eu não me recordo, Excelência. Tá, vamos botar um V de volta. Vamos na criminologia, doutora Gabriela. Qual o grande mérito da teoria da associação diferencial? A teoria da associação diferencial é uma teoria do consenso, que é uma teoria sociológica, e que está relacionada à possibilidade, à configuração dentro da criminologia da possibilidade de punição daqueles que cometam crimes considerados crimes do colarinho branco. Perfeito. Então, um dos méritos é ter trazido... Um dos grandes méritos é atrair para a criminologia a noção de que o crime não está voltado à criminalidade dos pobres e vulneráveis. E qual que é outro grande mérito? E é um mérito que diz muito respeito ao Ministério Público pós-Constituição de 1988. Chamar a atenção para uma situação muito importante para pós-88, para a sua próxima instituição. A teoria chamou a atenção para uma situação... Excelência, uma criminalidade relacionada a crimes contra o sistema financeiro, criminalidade relacionada a crimes societários, toda criminalidade que esteja voltada a um aparato organizado de criminalidade não relacionada a essa criminalidade, tráfico, roubo, uma criminalidade mais... com instrumentos incrementados. Quais são as principais críticas a essa teoria? As principais críticas a essa teoria estão relacionadas à não consideração da criminalidade como um fenômeno amplo, então se recorta um determinado âmbito de criminalidade para se tratar, desconsiderando que o fenômeno criminológico é um fenômeno que considera justamente a relação entre todas essas classes. A outra crítica que é feita é que a associação... Excelência, poderia retornar ao questionamento anterior? Claro, a questão de respeito ao crime como algo que é aprendido. Isso. Então, a noção de que a criminalidade ela é algo que se aprende, então não é algo posto. E a crítica uma crítica por conta disso. Sim, a crítica contundente que se faz
por conta disso, é que o fenômeno criminológico nem sempre é aprendido. Então, limitar o fenômeno criminológico àquilo que seja aprendido e replicado é ter uma visão limitada do fenômeno criminológico. Desconsidera a autonomia ética e subjetiva do próprio indivíduo. Além da autonomia ética, também desconsidera as questões relacionadas ao entorno, que já tinham sido perpassadas pela Escola de Chicago, depois são abordadas pela subcultura então, nós delinquente. Vamos perguntar agora da Escola de Chicago. Quais são as críticas, as principais críticas aos estudos da Escola de Chicago? Excelência, as críticas estão relacionadas justamente à consideração da criminalidade como um fenômeno essencialmente periférico e a configuração do crime como uma criminalidade setorizada. Então, há também essa crítica relacionada à não observância do fenômeno como um todo, e especialmente com relação à Escola de Chicago, há uma crítica que as escolas do conflito fazem, que é a de que a configuração da criminalidade como um fenômeno das classes que são vulneráveis não coloca os vulneráveis como um sujeito de tutela, mas sim como os delinquentes, e quando na verdade, eles são as vítimas da negligência estatal. E daí se estuda as residências dos delinquentes, não onde acontecem os crimes. Exatamente, Excelência. Se compartimentaliza em zonas, sem que seja possível vislumbrar o fenômeno como um todo. Teoria da zona concêntrica. Exato, Excelência. Pessoal, essa disciplina, criminologia, é uma disciplina muito tranquila de você conseguir pontuar bem todas as provas, sejam provas de Ministério Público, de magistratura, especialmente de defensorias, né, que elas são mais caras aos nossos concursos das defensorias. Por quê? Porque o conteúdo dela é um conteúdo altamente mapeável e todas as questões giram em torno de nomenclaturas. Se você não tiver estudado, é muito difícil você intuir. O que diz a Escola de Chicago? O que diz a teoria da associação diferencial? Ou você estudou e vai acertar, ou você não estudou e vai errar. Então, estudem. Vocês vão observar nos editais que o conteúdo é pequeno. Pega um livro condensado e estuda. Depois vai ampliando o teu estudo, na medida das necessidades dos concursos que vocês vão vendo. E mais, a forma como a gente estuda todos esses temas de criminologia são bases em que se assentam a teoria. Quais são os fundamentos da teoria da associação diferencial? Quais são os fundamentos da Escola de Chicago? Quais são os fundamentos da teoria das janelas quebradas? Por um outro lado, quais são as críticas que os críticos dessas escolas, dessas teorias, fazem a esses argumentos? Então, é sempre fundamento, crítica. Fundamento que embasa, crítica. Duas perguntas que o examinador fez, duas perguntas que ele faz exatamente essa abordagem. Porque é isso que os livros fazem. Fechou? Vamos prosseguir. Política criminal. Qual é o número de vagas Qual é o número de vagas nos estabelecimentos prisionais em Santa Catarina? E qual o seu déficit? Excelência, há no estado de Santa Catarina, hoje, aproximadamente 20 mil vagas. Exato. 24 mil presos e uma porcentagem Não precisa ser porcentagem, podemos fazer uma matemática aqui. Sim. 20 para 24 dá 4 mil. O que equivale a 122% da capacidade. Na matemática, talvez não seja mais o nosso forte. Vamos para a população carcerária. Pessoal, esses dados foram objeto de indagação anterior, tá? Eram objeto de tema específico, que foi o tema sorteado para a Gabi, e ele tinha sido objeto de indagação por examinando os anteriores, né, por candidatos anteriores, e aí por isso que a Gabriela estava com essas informações aí a flor da pele. Beleza? Não se assustem, não. Quando vocês chegarem lá, vocês vão estar nesse mesmo nível. Qual que é a população carcerária no Brasil? Excelência, aproximadamente 650 mil presos. 644 na última contagem. Muito bem, tá na zona
da Datafolha, tá? Não tem problema. Na margem de erro. Na margem de erro, tranquila. Embora tenham dito por aí que era maior, porque contaram os prisões domiciliares. Daí. Em Santa Catarina, qual é o número de presos provisórios nos estabelecimentos prisionais e no Brasil também? Dados de junho de 2023. Percentualmente falando, né? Agora. Excelência, estudei os dados, porém, infelizmente, com relação a esses dados, não me recordo. Eu me recordo de que há um... Vamos pensar assim, vai dar um chute depois do final, depois que a gente voltar todas as outras. Ok, É melhor responder alguma coisa do que não recordo. responder nada, né? Pode ser que tu esteja iluminada e acerte. Só fazer uns pensamentos, é provisório. Também não pode ser muita coisa, e assim a gente... Excelência, acredito que sejam 193 mil. No Brasil, você mencionou no Brasil? Eu mencionei no Brasil. Acredito que sejam 193 mil dos 650 mil. Então, isso seria 35%, mais ou menos, 33%. Quantos por cento seria? Só para... Excelência, infelizmente o percentual... É 30 e pouco mesmo. Quantos De tu falou? 600. Desculpa, 193. Certinho. 30% Vamos lá, então de vamos 600 daria rapidamente 180. voltar para a gente poder encerrar, que está cheio de gente lá fora querendo comemorar, que nem a doutora. Como eu falei, ela era a última candidata e os outros candidatos estavam todos lá fora aguardando a arguição dela, que ia ser divulgada. Foi divulgado, ato contínuo, o resultado desse concurso. Todos os candidatos passaram na prova. Classificação do doutorado de crime de apropriação indébita. Voltando nas A doutora questões. falou crime comum e comissivo. Sim. Falou concurso, acumulação, mas... Crime material. Material. Boa. Crime unissubsistente. Unissubsistente ou plurissubsistente, perfeito. Dependendo do como for feito. Excelência, plurissubsistente. Excelência, acredito que eu já tenha mencionado essa classificação, mas se trata também de um crime... Admite ou não tentativa? É o que me recordo, Excelência. No Sem momento, problema. não me recordo de nenhuma outra classificação. Quais crimes de perigo comum não é admitida a tentativa? São 2. Para mim, crime de perigo não admitia tentativa. Culposo, de perigo. Excelência, perigo de contágio, de doença. Excelência, eu não me recordo. Lembra que no 258 são as qualificadoras, né? Crime de perigo comum lá da incolumidade pública. Perfeito. Excelência, crime de incêndio. Tá chutando. Não admite a tentativa crime de incêndio? Admite, Excelência, eu não me recordo dos que não admitem, infelizmente. Tá bom. E as formas qualificadas de perigo comum são aplicadas nos crimes contra a São. segurança? A doutora falou que sim, e perguntei se tem 4 exceções, se alguma delas a doutora lembra. Também não, Excelência. Ok. Quais são os crimes em licitações e contratos administrativos que são passíveis do ANPP? Conversando com a Gabriela, né, depois da prova, ela me falou, prof, ali naquele momento eu já não aguentava mais, eu já estava entregue. Imagina, gente, aí nesse momento tem 2 horas e 35 minutos de arguição. Os periféricos, como a doutora São- disse. Há um crime relacionado à comissão de licitação, aos membros da comissão de licitação. Há também um crime relacionado ao não cumprimento do requisito, dos requisitos formais da licitação, de respeito de formalidades menores do procedimento licitatório. E há também uma fraude relacionada à contratação e não à licitação em si.
Seria uma contratação inidônea, então. Sim, Excelência. Esse é um tipo subsidiário que se aplica apenas quando não configurado os tipos mais graves. Além da contratação inidônea, há uma previsão de crime licitatório relacionado ao objeto da contratação, quando há um desvirtuamento do objeto da contratação. Esse também é um tipo menos gravoso e previsto no Código Penal. É o que me recordo. Ok. Aqui na criminologia nós já acabamos e agora vamos àquele percentualzinho final. Não acredito que ele vai fazer a de conta Santa agora. Catarina no Brasil. A doutora falou 193 mil, que dá uma média de 33%. E acredito no Brasil. que em Santa Santa Catarina sejam 4 mil. Algo em torno disso, Excelência. 3 mil. Não são 3 mil, 4 Excelência. mil. Excelência, eu tenho ciência desses dados, porém não me recordo exatamente. Acredito que seja de 4 mil e de 193 mil. Tá bom. Doutora Gabriela, nós encerramos por aqui. Obrigada, Parabéns. Excelência. Foi demorado. A doutora começou ontem, acabou hoje. E agora eu passo a palavra para o doutor Fábio, nosso procurador-geral, para encerramento da sua prova oral. Muito obrigado, doutor Alexandre Graziotin, doutora Gabriela. Muito obrigado, parabéns. Obrigada, Excelência. Obrigada a todos. E daqui a pouco, então, vamos divulgar o resultado. Dentro, quem sabe, uma meia horinha. Ok. Perfeito? Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Tá bom. Aí minha bolsa, minhas coisas ficaram lá com o policial. E aí, pessoal, estão preparados para enfrentar esse layout aí, ó? Imponente, né? Na verdade, ninguém está preparado, não, gente. A gente precisa treinar e se acostumar com o desconforto das provas orais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, eu acho que eu mereço o teu like. Mereço que você comente, que você compartilhe no grupo de WhatsApp, que você tem uma série de colegas que estão estudando, porque eu sou o Marco Dominoni, eu sou defensor público federal e eu ajudo você a passar nos concursos de defensor, juiz, promotor, procurador ou delegado de polícia, ainda que você tenha pouco tempo para se dedicar aos teus estudos, porque foi assim que eu consegui passar nos cargos de defensor e procurador federal. Foi uma satisfação enorme reagir às provas da Gabriela. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.